Olá, amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade nós vamos aqui trazer à baila o assunto sobre quem deu a lei aos filhos de Israel. Quem foi que deu a lei? Foi o próprio Deus ou foram anjos que serviram como mediadores entre Deus e Moisés? Bom, são duas discussões que envolvem o ponto de vista cristão e o ponto de vista judaico, certo? Bom, para algumas alas do judaísmo antigo, e aqui eu quero situar vocês no judaísmo do Segundo Templo, certo? De acordo com alguns grupos judaicos, os mais ortodoxos, eles diziam que foi o próprio Deus, o próprio Yahweh ou Yahvé, que falou com Moisés, que entregou a lei a Moisés. Por exemplo, o ponto de vista de que foi o próprio Deus. Quando você lê a obra de Flávio Joséfos, Histórias Hebreus, páginas 165 e 166, que foi editado pela CPAD, então você vai ver que Joséfo ele repete várias vezes que foi o próprio Deus quem falou com os filhos de Israel. A lei foi entregue pelo próprio Deus. Deus falou com Moisés. Deus entregou diretamente a Moisés. Também, quando você vai ler, por exemplo, em Êxodo, capítulos 19 e 20, a leitura de Êxodo, capítulos 19 e 20, ela vai dizer para nós que foi Deus quem chamou a Moisés, foi Deus quem entregou a lei a Moisés. Nos relatos de Êxodo, capítulos 19 e 20, nós não temos nenhuma ideia, nem sequer uma sugestão de que houve um anjo ali mediando as palavras de Deus. Não. O que nós podemos ler em Êxodo 19 e 20, os capítulos, é que foi o próprio Yahvé, o próprio Deus, quem entregou a lei a Moisés, e Moisés transmitiu a lei aos filhos de Israel. Certo? Então, quando eu falei algumas alas do judaísmo defendem essa ideia, é porque nem todos defendem que foi o próprio Deus. Mas já nos dias do Segundo Templo, nós encontramos ali uma ideia mais helenizada. O helenismo ele começou a penetrar dentro do judaísmo e, por exemplo, para alguns tratadistas ou alguns tratados judaicos, judaico-helênicos, eles diziam que não foi o próprio Deus quem apareceu, não foi o próprio Deus quem falou, mas sim um anjo especial. Aí alguns vão dizer que este anjo era Mihael ou Miguel, que foi o mediador entre Deus e Moisés. Assim como Moisés foi o mediador das palavras para os filhos de Israel, assim também, de acordo com alguns tratadistas, com alguns rabinos, eles vão dizer então que foi o anjo Miguel, ou Mihael, quem mediou o concerto ou as palavras de Deus. Tá certo? Mas volto a dizer, para muitos estudiosos do judaísmo, para muitos rabinos, era ideia bastante divulgada que o próprio Deus falou com Moisés. Isso aqui a gente pode encontrar essa ideia, um reflexo dela em, por exemplo, João 9, 29. O que é que se diz aqui? Ó? Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Então, os judeus aqui que estavam dizendo, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, isso reflete uma antiga crença, não helenizada, de que foi o próprio Deus quem entrou em contato. A ideia mais helenizada, ela diz o quê? Que é impossível Deus entrar em contato direto com a sua criação. É impossível. Por exemplo, essa ideia nós encontramos no Targum de Jonathan ben Uziel. Targum de Jonathan ben Uziel, ele vai dizer que quem falou com Moisés foi o Mehá de Yahvé, ou seja, a palavra de Yahvé. Esta palavra de Yahvé, que o Targum chama de Menha,
ela encontra um paralelo no Novo Testamento com o Logos, com a palavra. Quando João diz, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, o Novo Testamento, ele apresenta para nós o Filho, o Logos, como o mediador de todas as coisas. Foi o Logos quem sempre se comunicou com a criação. Foi Deus, no Logos, ou mediante o Logos, que entrou em contato com o mundo. Tá certo? Então vamos lá. Mas no Novo Testamento a gente já vê uma posição bem mais clara quanto à questão de se foi Deus ou não. Por exemplo, quando você vem aqui para Atos capítulo 7 e versículo 38. Olha o que Estevão vai dizer. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Então você vê aqui que Estevão, ele diz claramente que não Deus, mas um anjo, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, foi um anjo quem entregou as palavras de Deus, não o próprio Deus. Então, esta posição de Estevão, ela é uma posição hebreu-helênica, certo? Haja vista, entenda que Estevão, ele era helenizado. Estevão, ele era um homem helenizado. Então, o Estevão, que na verdade ele está externando a posição do judaísmo helênico, que dizia que não o próprio Deus, mas um anjo, ou por que não dizer anjos, fizeram a mediação entre Deus e Moisés ou a nação de Israel. Aqui nós temos ainda em 7,53, o que diz aqui. Ó. Vamos lá. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Mais uma vez aqui Estevão vai dizer que os filhos de Israel, eles receberam a lei, a Torá, as palavras de vida, da parte de anjos, contrariando assim algumas alas do judaísmo mais conservador e menos helenizado, que dizia que não foi nenhum anjo, não foi nenhum Memra, mas foi o próprio Deus Todo-Poderoso que diretamente entrou em contato com Moisés. Vamos ver. Paulo aqui, ainda nós temos aqui a posição de Paulo. Paulo em Gálatas 3,19. O que Paulo vai dizer aqui? Ó? Gálatas 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Esse medianeiro aqui é Moisés. Então, Paulo aqui, ele, à semelhança de Estevão, seguindo a linha de raciocínio judaico-helênica, ele vai dizer que não o próprio Deus, mas Deus colocou anjos, e estes anjos transmitiram a lei, as palavras de vida, à nação de Israel. Vamos aqui. Ainda nós temos aqui em Hebreus, capítulo 2. Olha o que diz aqui. Ó. Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Olha o que o autor diz. Porque se a palavra falada pelos anjos, a palavra que é a lei, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então aqui ele diz, porque se a palavra, ele está se referindo aqui a Torá, a lei, falada por anjos, então este autor aqui, quem escreveu o Tratado aos Hebreus, ele também seguia esta linha de raciocínio, de pensamento, de que não o próprio Deus, mas anjos transmitiram a Torá ao povo judeu. Então, como eu já falei para vocês, o Targum de Jonathan ben Uziel, por exemplo, em Êxodo 24, 1 a 10, quando diz que os filhos de Israel viram a Deus, lá no Targum diz que os filhos de Israel viram a glória de Deus. E que, na verdade, era um anjo quem estava entregando,
Ó, o Targum diz que Mihael chamou a Moisés para se aproximar de Deus. Ó, o texto hebraico diz que viram a Deus. Quando você lê, por exemplo, Êxodo 24, versos 10, 11, lá no texto hebraico, no TM, diz que eles viram a Deus. Só que o Targum de Jonathan Ben Uziel, nesta mesma passagem, diz que foi Mihael ou Miguel, chamou a Moisés para se aproximar de Deus. O Deuteronômio diz que o povo ouviu a voz de Deus, mas não viu a Deus. Vê Deuteronômio 4, verso 12, verso 33 e verso 36. Eu quero ler aqui para vocês. Deuteronômio capítulo 4. O que o nosso autor vai dizer aqui, o nosso escritor? Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Aqui, neste trecho aqui, o autor de Deuteronômio, ele é bem enfático em dizer que eles ouviram a voz, mas não viram semelhança alguma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Vamos ver aqui a próxima passagem aqui. É versículo 11 eu já. Deuteronômio. Aí versículo 33, olha o que é que diz aqui. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Versículo 36. Desde os céus te fez ouvir sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste suas palavras do meio do fogo. Então, o autor de Deuteronômio, ele é bem enfático em dizer que eles não viram a Deus, mas eles ouviram a voz de Deus. E aí, nestas passagens, quando nós chegamos, por exemplo, nos comentários targumistas, no Targum de Jonathan, por exemplo, ele vai deixar bem claro que quem entregou a Torá, quem falou com Moisés, foi um anjo, no caso, o anjo Miguel. Às vezes aparecia também o anjo Gabriel, ou Gabriel. Outro tratado, até mais antigo do que o tratado de Jonathan Ben Uziel, é, por exemplo, o livro de Jubileus, escrito entre os séculos 2 e 1 a.C. Em Jubileus, capítulo 1, verso 27 e capítulo 2, verso 1, lá diz bem claro que o anjo da presença de Deus, ele falou com Moisés. Bom, o livro de Jubileus, ele deixa bem claro que foi o anjo da presença quem falou com Moisés. Então, a minha pergunta do início foi quem entregou a Torá? O Novo Testamento, ele segue esta linha judeu-helênica, de que não foi o próprio Deus, mas anjos que entregaram a Torá, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.